Primeiro, trade-off é um problema, na verdade, um problema de tempo, é um timing entre o fato, a ocorrência do fato, que vai dar aso à sanção, e o momento da aplicação da pena, o momento da aplicação da sanção administrativa. Então, esse é o primeiro ponto. E aí você tem duas soluções para esse primeiro ponto, né? Esse primeiro grande dilema. Ou você estabelece uma relação de proximidade entre o fato e a aplicação da sanção, ou você desenha, por exemplo, um processo administrativo que leve a uma aplicação relativamente distante entre fato e sanção. E quais são os incentivos, quais são os aspectos positivos e negativos de um desenho em que fato e sanção estão próximos? Talvez o principal fator positivo de você desenhar, por exemplo, um processo administrativo sancionador com poucas etapas, que, portanto, do fato até a sanção corre pouco tempo, seja um reforço à percepção da causalidade em relação à pena. Ou seja, o sancionado diz, bom, eu fiz aquele fato, eu cometi aquela infração, eu pratiquei aquela conduta e estou sendo apenado em razão daquela prática. Porque a proximidade reforça esse tipo de percepção. Então, esse é o principal elemento positivo desse tipo de proximidade temporal entre circunstância e sanção. Mas existem, digamos, aspectos positivos em você, de alguma forma, distanciar comportamento, infração de sanção. Quando você cria um procedimento mais longo, de alguma forma, primeiro tem os ganhos inerentes ao próprio procedimento mais longo, ganhos de contraditório, argumentos mais desenvolvidos, mais elaborados, mas pode existir, isso é um pouco contraintuitivo. E veja, são impressões iniciais, esse tema eu elaborei há pouquíssimo tempo, eu estou jogando aí para a gente discutir. Eu acho que existe uma possibilidade de você introduzir um certo medo na aplicação da pena, uma certa irracionalidade. Se passa muito tempo, mas ainda assim existe um risco de você ser apenado, isso gera um ambiente, um certo cálculo de uma irracionalidade que pode entrar dentro de um cálculo de irracionalidade. Isso pode fazer sentido na conta do aplicador da sanção administrativa. Eu estava pensando uma frase que certamente não é uma frase para ser citada, mas o Stalin uma vez falou assim, que toda vez que você pune alguém, é importante que algumas pessoas, que algumas injustiças sejam cometidas, porque isso reforça um certo elemento místico, uma certa força, uma certa respeitabilidade incognoscível assim, na aplicação da sanção. E aí, sim, de alguma forma, se você tem um processo em que demora um tempo longo para entre o fato e a aplicação da sanção, de alguma forma você reforça um certo elemento de medo, de possibilidade de sanção, mesmo que depois de muito tempo. Isso pode ser calculado. Não sei se eu me expressei muito bem, não sei se eu tenho isso muito claro, mas eu acho que, digamos, elaborar um procedimento longo, para além dos ganhos inerentes na qualidade dos argumentos da decisão a partir do processo, que tende a ser mais elaborado, digamos assim, existe um potencial ganho em termos de a sanção é tão inevitável que mesmo o longo tempo não é capaz de superá-la. Isso pode reforçar, digamos, a qualidade do sancionamento e do sancionador. Não sei se isso está claro, mas enfim, depois a gente pode discutir na parte dos debates. E essa questão, essa consideração sobre timing, como disse, é um ponto que se aplica especialmente ao desenhar processos sancionadores. Normas procedimentais, já que mais procedimento equivale a mais tempo, né? Quase que inevitavelmente. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de discutir, de uma estrutura de incentivos, uma estrutura de trade-offs na aplicação de sanções. Segundo ponto, intensidade e estrutura da penalidade, da sanção administrativa propriamente. Aqui você tem dois grupos de binômios, digamos assim. Você pode desenhar uma sanção cujo conteúdo seja relativamente aleatório, digamos assim, você elabora uma norma, ou relativamente indeterminado, talvez seja a melhor palavra, então você elabora uma norma administrativa que diz algo do tipo, sanção para esse tipo de infração, nos termos da consideração do julgador e considerando as circunstâncias do caso, mas você não elabora exatamente uma taxatividade, ou você não fixa um valor. Então, você tem
uma estrutura relativamente indeterminada para o conteúdo da sanção. Isso tem uma vantagem evidente, que na medida em que você não sabe exatamente o valor máximo, por exemplo, se tratar de uma multa pecuniária, que você possivelmente pode ser apenado, isso dificulta, ainda que não impeça, evidentemente, a internalização daquela punição no custo da sua empresa. Se você sabe que a pena administrativa pode ser de até R$1 milhão, aquilo pode ser calculado e aquilo pode ser externalizado, por exemplo, para o consumidor. Enfim, então agora a gente vai ter até R$1 milhão para passar para frente para alguém vai pagar essa conta. Se você não tem esse valor, ou se você não sabe sequer a estrutura da pena de forma muito clara, isso dificulta a internalização desse custo. Vamos tratar isso como um custo. Isso não impede, mas pelo menos dificulta. Então, normas cujo conteúdo é relativamente indeterminado dificulta a internalização dessa penalidade ao processo produtivo, ao processo econômico, e isso pode ser algo positivo. Agora, o que se perde e de outro lado, existe uma possibilidade de você desenhar normas, sanções administrativas que sejam taxativas. Você elaborar, as sanções são suspensão de 3 a 5 dias, multa pecuniária de 5 mil até 100 mil, cassação das atividades por 1 ou 2 anos. Você lista sanções de forma taxativa, você tarifa, você elabora uma tarifa, um grupo tarifa, né? Punições tarifadas, valores, enfim. Isso traz, de um lado, segurança jurídica, enfim, que é sempre um pleito dos advogados, né? E da sociedade como um todo, dos agentes econômicos como um todo, mas você perde essa dificuldade na internalização do custo da pena pelos agentes, já que uma vez que você sabe mais ou menos o que pode vir, seja em valor, seja em estrutura da sanção, você consegue internalizar aquilo à sua lógica econômica. Isso então facilita de alguma forma, ou tira um pouco dos dentes da sanção. Essa analogia de sanção com dente é uma analogia do Sunstein. Então você reduz um pouco, digamos assim, a afiação do dente da sanção, na medida que você já sabe mais ou menos o que vem, já sabe qual é a conta que você tem que fazer para evitar aquele tipo de sanção, ou para reduzir o custo, para terceirizar o custo daquela sanção. Então, você tem, no momento 2, que é da intensidade da estrutura da penalidade, uma possibilidade de você desenhar uma sanção cujo conteúdo é relativamente indeterminado, ou uma outra possibilidade em que a sanção é taxativa ou tarifada, nos casos de sanção pecuniária. Isso uma possibilidade. Segundo binômio, em que você, ao desenhar uma sanção, ou você opta por um tipo de sanção mais para branda ou mais para rigorosa. Ao desenhar o tipo de sanção, o conjunto das sanções, e desenhar sanções brandas e rigorosas, desperta ou ativa uma série de jogo de incentivos distintos. Punições brandas. Punições brandas podem ser mais facilmente internalizadas, aquilo pode entrar na conta do empresário, pode dar uma sensação para a sociedade que você não está dando uma resposta convincente para aquele tipo de infração. Você perde um pouco do potencial simbólico, da expressividade simbólica de uma pena rigorosa. Por outro lado, e você tem isso tudo com uma sanção rigorosa, sem contar o aspecto, digamos, financeiro, que o Estado recolhe mais dinheiro com uma sanção maior, mas certamente que a função expressiva de uma punição rigorosa é comparativamente muito maior do que o de uma sanção menos rigorosa. Mas observa aqui um ponto, até o Posner tem um artigo que fala isso no finalzinho do artigo, que é o seguinte: sanções muito rigorosas, dependendo do setor, podem estar correlacionadas à corrupção. E o raciocínio aqui é muito simples. Se você tem um sistema de sanções muitíssimo rigorosas, o agente econômico, ou você, enfim, como agente racional, vai fazer o que for para evitar aquela sanção. Por exemplo, se a sanção administrativa para deixar de despachar processos administrativos na PGE por 2 dias, como eu acabei de fazer, que eu estava na banca da UF de Macaé de Direito Administrativo, tem um monte de processo me esperando lá, for a morte, eu vou fazer de tudo para evitar essa sanção. Eu vou corromper o agente econômico, eu vou conversar com a procuradora-chefe,
dali. Eu vou fazer de tudo para evitar esse tipo de sanção tão rigorosa. Então, existe uma correlação entre rigor da sanção, é uma correlação, é evidente que não é uma causalidade, entre sanções muito rigorosas e corrupção. Porque, na medida em que aquela sanção é inclemente e assim vai arrebentar, você vai fazer de tudo para evitar, vai acabar com a sua empresa. A sanção para esse tipo de infração aqui é a cassação do registro da autorização para a atividade. Você vai fazer de tudo para evitar isso, inclusive meios ilícitos. Isso é uma observação do Posner, que é uma observação interessante. E que, de alguma forma, a gente tem que ponderar quando chega esses reclames da sociedade. Precisamos de penas mais rigorosas, que elas são mais eficientes, que a gente tem que dar uma resposta à sociedade. A gente pode estar dando um tiro no pé, porque existe uma correlação entre rigor em penas muito intensas e correlação, porque o agente econômico vai fazer de tudo para evitar aquilo. Então, esse é o segundo binômio que a gente tem que considerar quando desenhar as nossas instituições punitivas. Estabelecer conteúdos que são mais ou menos aleatórios e conteúdos que são mais ou menos rigorosos. Esse é o segundo grupo que a gente tem que pensar nesse nosso papel, que eu estou convidando vocês nessa tarde, de desenhadores de sanções e de instituições que punem administrativamente. Terceiro grupo de preocupações ou de considerações que a gente tem que ter quando desenhar instituições sancionadoras, instituições administrativas de sanção. Tem a ver com a estrutura da deliberação do órgão que vai sancionar. Aqui eu vou falar de dois binômios também. Ou deliberações em público, ou deliberações em privado. Também dois grupos de incentivos totalmente diferentes. Deliberações em públicos, isso já, eu posso dizer que já existe um grupo de estudos razoavelmente consistentes que mostram que, quando as autoridades administrativas que vão aplicar a sanção deliberam em público, TV Justiça, enfim, agora o projeto de lei das agências reguladoras, todas as sessões vão ser públicas, as sessões deliberativas, enfim, gravadas, passam pela internet. Esse tipo de deliberação pública está associada a decisões, a votos mais longos. Isso não necessariamente é uma coisa positiva, porque votos mais longos podem se perder, você pode não saber o que foi decidido, o que é dispositivo, o que é obter dictum, e também está associado a dissensos. Então, quando você tem uma deliberação em público, com uma TV Justiça, você, de alguma forma, tem o que alguns autores chamam de efeito TV. Você tem autoridades públicas que começam a performar como astros, ou como personalidades, de alguma forma. Elas começam a agir para as câmeras. De alguma forma, a lógica aqui é uma lógica de um político que está agindo para a TV Senado, para a TV Câmara. Ele começa a fazer discurso. Isso gera votos longos, isso gera dissenso. Por que o dissenso é estratégico nesse tipo de circunstância? Porque você chama a atenção para si. Se você disser, eu concordo, já que você não tenha nada para dizer, você simplesmente fica 1 segundo na câmera. Agora, se não, o meu dissenso por causa disso, você chama a atenção para si. Então, esse tipo de estrutura deliberativa em público ganha em transparência, mas perde em extensão, dissenso, isso tudo está associado aqui, segurança jurídica também. Então, de um lado, deliberações em público, públicas, e de outro, deliberações em privado. Aqui, deliberações em privado, você tem menos transparência, evidentemente, mas você tem, em regra, votos mais curtos e menos dissensos. Um grande exemplo disso é a Suprema Corte Americana. Não é um tribunal administrativo, evidentemente, mas é um tribunal que serve como referência. Mais ou menos os votos da Suprema Corte Americana são menores do que os votos da Suprema Corte Brasileira, por exemplo. Mesmo casos importantes da França, casos importantes, você procura aí Marbury versus Madison, Roe versus Wade, tem 15 páginas, 20 páginas. Comecei a escrever um artigo de professor André Cirino, comparando essa questão da extensão dos votos. O professor Luiz Roberto propôs a revolução da brevidade. Aí eu começava comparando um voto do professor Luiz Roberto, que ele fala sobre o furto de umas chinelas havaianas, tem 56 páginas, com Marbury versus Madison, que tem 16. Então, assim, existe de alguma forma, existe um elemento de performance que é estimulado pelo televisionamento, pela deliberação pública. E que
a deliberação em privado não tem esse tipo de incentivo, não desperta essa ordem de incentivos, né? E, no fundo, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um trade-off entre segurança jurídica e transparência. E esse pode ser um falso trade-off. Por quê? Porque se a sessão deliberativa não for... Se a sessão digamos assim, mesmo que a sessão seja pública, costuma haver, ao menos para decisões importantes, algum mecanismo de deliberação informal que não é público. Então, assim, se todas as sessões são públicas, você vai ter o cafezinho das autoridades administrativas na qual elas vão deliberar de forma não pública. Você vai ter o WhatsApp dos conselheiros do CAD, professor Ragazzo, que vai discutir se todas as sessões são públicas, as autoridades vão encontrar algum caminho para deliberar de forma não pública, de algum mecanismo informal para deliberar de forma não pública. Então, assim, a pergunta é, será que, no fundo, sempre existe uma deliberação não pública e a gente está perdendo segurança jurídica ao forçar uma barra de dizer que tem que ser público? E aí você cria a mídia tribunal administrativo o tempo inteiro, decisões cada vez mais extensas, dissensos cada vez mais frequentes, trocando uma falsa transparência por segurança jurídica. Esse é um ponto, então, que a gente tem que ver ao desenhar instituições públicas que sancionam administrativamente. Existem duas opções, seja pública, seja privada, mas sabendo que nunca realmente é inteiramente pública. Você não consegue, enfim. Observo que, como já disse, né, o PL das agências 6621 teve uma audiência pública na Câmara 2 dias atrás, torna a maioria das sessões das agências reguladoras públicas. As sessões, digamos assim, regulatórias, é o que o texto do PL fala. Sessões administrativas, tipo punir o servidor, esse tipo de coisa não é pública, porque eventualmente tem aspectos de privacidade, intimidade, etc. e tal. Então, assim, a tendência é que mesmo as agências reguladoras, que hoje não têm sessões deliberativas públicas, venham a tê-las todas. Então, esse é um caminho de tornar todas as sessões públicas e provavelmente vai botar no Facebook, vai botar na internet. Mas a pergunta aqui é, a gente necessariamente ganha com isso? Isso é um grupo, ganha uma coisa, perde em outra, enfim, eu só quero colocar a questão para vocês, meus caros colegas, amigos, enfim, alunos, enfim, e também para você aí que está nos assistindo no Facebook. A gente não pode esquecer... Vivemos a sociedade da rede social e da mídia, né? Meu caro internauta. Outro grupo de considerações ao desenhar uma estrutura que delibera para punir é decisões colegiadas ou decisões singulares. Então você tem duas escolhas. Ou você vai criar um grupo de pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, que vão deliberar antes de aplicar uma sanção, ou você vai ter um juiz, uma autoridade administrativa, um juiz que vai aplicar a sanção, que vai deliberar e aplicar a sanção. Colegialidade, existe uma vantagem que em relação, por exemplo, à corrupção, aumenta o custo da coordenação entre os julgadores, de modo que é mais difícil você corromper 3 pessoas do que corromper uma única pessoa. É mais fácil que uma das 3 roa a corda, digamos assim. E certamente que uma decisão colegiada, ela traz mais informação, porque 3 pessoas são diversas, têm um background diverso em relação a uma única pessoa. Por outro lado, órgãos julgadores singulares são mais rápidos, né, decidem mais rápido, não tem deliberação e tendem a ser mais baratos. É uma pessoa. No limite do argumento, você só vai pagar a remuneração de um servidor público, ao invés de 3 servidores públicos. Então, esse é o segundo grupo de considerações nessa parte da deliberação. E terceiro ponto, aí é uma questão de, ao desenhar a norma, ao desenhar a instituição, ou você pode estabelecer algum mecanismo que opte por um corpo mais diverso ou mais homogêneo. Existem trade-offs em relação a esses perfis. Se você opta por algum critério que gera uma diversidade na composição dos julgadores, nem que seja uma norma de 5º constitucional, que é uma norma que gera diversidade de perfil profissional, nem todo mundo é juiz de carreira, tem um cara que vem da advocacia, vem da MP, vem da defensoria. Isso tem uma vantagem de você ampliar o pool da informação disponível, porque você tem backgrounds profissionais diversos, mundivisões diversas, nem que seja no histórico profissional da pessoa. Isso reduz ou pode reduzir a chance de erro.
já que as pessoas têm mais informação, elas trazem mais informações para a pauta deliberativa. Por outro lado, quando você cria um corpo colegiado, e esse grupo de considerações só faz sentido para órgãos colegiados, mais homogêneo, você reduz o dissenso, porque são pessoas mais parecidas entre si, e reduzir o dissenso tem ganhos em segurança jurídica. E segurança jurídica é menos custo para a sociedade. E, portanto, isso pode ser mais rápido, pode ser mais barato. Pessoas que pensam parecido tendem a concordar mais, têm menos dissenso. Menos dissenso é mais barato para a sociedade. É mais segurança jurídica. Então, isso é um ponto também. Quando a gente cria um órgão para decidir, é em público ou é em privado? É colegiado ou é monocrático? São pessoas diversas, com backgrounds diversos, e a gente tem que criar um dispositivo para compor essa diversidade nesse colegiado, ou é um grupo mais comum, homogêneo entre si? Aqui, em relação à homogeneidade, também faço uma observação em relação ao PL 6621, que é o PL Lei Geral das Agências, né, que está andando. Da forma como está o projeto de lei, ele tende a fortalecer a homogeneidade dos agentes reguladores, dos diretores de agências reguladoras. Porque houve uma emenda no Senado, de uma senadora, que praticamente impede que pessoas da iniciativa privada ocupem cargos de diretor de agência reguladora federal. Porque as normas são muito rigorosas, você tem uma quarentena inversa de um ano e pouco, você não pode ter contato com a iniciativa privada para depois você poder ser diretor da agência reguladora, o que na prática inviabiliza que você tenha o input da iniciativa privada como diretor de agência reguladora federal. Essencialmente, o diretor da agência reguladora federal vai ser o servidor público de carreira, usualmente o servidor da agência reguladora. Isso já é um fenômeno que vem sendo, já está identificado isso empiricamente. Tem uma pesquisa da Juliana Palma, né, que mostra isso, que o diretor da agência reguladora essencialmente hoje digamos assim, ele acaba sendo percebido como final de carreira do técnico de regulação da agência, e então você vai ter corpos decisórios em agências reguladoras cada vez mais homogêneos e com o perfil profissional de o burocrata de carreira do Serviço Público Federal. Isso é bom? Isso é ruim? Isso reduz o pool de informação? Isso reduz o pool de informação. Então, esse é um ponto que a gente também tem que discutir, que a gente tem que considerar quando desenhar instituições públicas que aplicam sanções administrativas. É mais diverso? É menos diverso? Enfim, último ponto da minha apresentação, nessa parte. Aqui na justificação da aplicação da sanção. Então, o quarto e último grupo de considerações ao desenhar estruturas deliberativas e sanções administrativas. Justificação da aplicação da sanção. Ou você opta por aceitar ou impor justificações não consequencialistas, do tipo, ao tomar a decisão, o juiz não pode considerar preocupações econômicas, sociais, ele toma a decisão com base estritamente nos argumentos dos autos, sem fazer nenhum tipo de prognose fática. Isso é uma possibilidade ao desenhar uma norma sancionadora. Ou você abre na norma ou na prática administrativa para justificações consequencialistas. E cada uma dessas opções tem vantagens e desvantagens. Isso é muito claro. Quando você opta por um modelo em que você veda justificações não consequencialistas, um modelo do tipo fiat justitia perete mundus, de alguma forma, a aplicação tende a ser mais rigorosa, é claro, e ela pode ser mais percebida como eficiente em termos de prevenção, do tipo, se eu cometer esse tipo de infração, não vai ter nenhum tipo de circunstância, eu não vou poder argumentar com a quebra da empresa, ou a quebra do mercado, ou a disrupção do mercado como um argumento a meu favor. Então, eu não vou conseguir convencer a autoridade com base nesse tipo de argumento. Abrir-se para justificações consequencialistas, esse tipo de opção pode ser percebida como mais branda e talvez menos eficiente em termos de prevenção. Por outro lado, ela pode impedir desastres fáticos. Enfim, observa aqui, e eu tenho certeza que o professor Carlos Jari já falou isso, e outros palestrantes falarão isso ao longo do dia, mas a gente tem uma alteração na lei de introdução às normas do direito brasileiro
pela Lei 13.655 de 2018, que, de alguma forma, introduz uma exigência de um juízo consequencialista em todas as decisões, inclusive decisões administrativas, decisões de tribunais de contas. Então, houve uma opção, uma macro-opção do legislador brasileiro por abrir-se a justificações consequencialistas. Então, essa é uma opção que já está tomada. Mas, ao desenhar pequenas instituições nas administrações municipais, estaduais, a gente pode optar por buscar evitar isso, ou aceitar isso, enfim, abrandar de alguma forma. Então, é um grupo de considerações que a gente tem que ter em mente. Justificações não consequencialistas de um lado, justificações consequencialistas de outro. Então, eu apresentei 4 grupos de preocupações quando você desenha uma instituição ou desenha uma sanção. Trade-offs, basicamente, em relação à justificação da aplicação da sanção, em relação à deliberação, a quem delibera, como delibera, a intensidade e estrutura da sanção propriamente dita e o timing entre fato e pena. Todas essas preocupações são absolutamente essenciais e devem estar no nosso cálculo racional quando a gente elabora uma estrutura, quando a gente desenha uma instituição, quando a gente desenha não só uma instituição, mas uma sanção mesmo quando a gente opera. A gente está falando aqui para estudantes, profissionais do direito, que, em regra, não é quem desenha a instituição, embora alguns tenham esse perfil, mas quem aplica. Então, esse tipo de consideração, digamos assim, a casa de máquina da sanção administrativa está por aqui, ou se preocupa com esse tipo de consideração. Usei uma expressão do Gargarella, né? A casa de máquinas da Constituição. A casa de máquinas da sanção administrativa se preocupa com esse tipo de trade-off. Colegiado mais comum ou não, sanção mais longa, mais perto, são essas as preocupações que a gente deve ter. E eu não quis aqui fornecer resposta, eu estou cortando a segunda parte da minha apresentação, porque eu já estourei o tempo. Como é uma apresentação que eu acabei de criar, eu não modulei aqui o tempo. Então, o experimentalismo traz erros também. Então, eu vou ficar só com a primeira parte, né? Mas acho que nessa minha apresentação eu não quis fornecer respostas, mas eu quis de alguma forma estruturar perguntas, organizar uma estrutura de perguntas que a gente mais ou menos tem quando a gente desenha uma instituição ou uma sanção administrativa. Não tem uma resposta para isso, clara, em relação a cada opção. O certo é esse ou é esse? Eu diria que, de modo geral, desenhos institucionais devem se adaptar às características de cada problema, de cada ilícito, de cada instituição, do perfil de cada setor econômico, cada setor social. Acho que, assim, a gente já passou do jardim de infância do direito administrativo sancionador, esse que basicamente importava argumentos do direito penal, e acho que a obra da professora Alice muito bem demonstra isso, e acho que a gente já está no momento em que a gente pode pensar uma certa autonomia conceitual para o direito administrativo sancionador, pensando a sanção administrativa em si, e inclusive as instituições que aplicam a sanção e como desenhar a sanção administrativa. Então, veja, meu debate aqui foi um debate prévio. Como desenhar sanções em instituições administrativas. O que mostra, ou que eu espero ter argumentado aqui, que o direito administrativo sancionador deixou de ser, ou está deixando de ser, esse filho feio do direito penal, essa coisa meio secundarizada do direito penal, e começa a adquirir consistência científica e teórica, inclusive para se preocupar com instituições. Preocupações institucionalistas são um segundo passo absolutamente necessário ao se pensar em direito administrativo sancionador. Estou certo de que esse primeiro passo já foi dado com essa obra da professora Alice, que é absolutamente essencial e que vocês devem comprar hoje ao final desse ciclo de palestras. Muito obrigado, meus amigos. Em nome da Procuradoria-Geral do Estado, eu agradeço a palestra do nosso colega e amigo professor José Vicente. E passo a palavra agora para a segunda apresentação ao professor Carlos Ragazzo. O professor Carlos Ragazzo é professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde leciona Direito da Concorrência e Regulação. É membro permanente do programa de mestrado em Direito da Regulação, também da Fundação Getúlio Vargas. Passou mais de uma década no setor público,
ocupando altos cargos no Poder Executivo, tais como conselheiro por 2 mandatos do CAD e também coordenador geral da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Então, professor Carlos Ragazzo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, que muito nos honra, e passo-lhe a palavra para a sua apresentação. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui do lado dos professores que são meus amigos há muito tempo, né? E também agradecer a Alice, dar os parabéns pelo livro, uma conquista jurídica e mais que tudo, pessoal, né? É um pouco difícil vir depois do Zé Vicente, porque depois desse movimento de apoteose jurídica de improviso, eu vou tentar fazer alguma coisa para ficar não tão atrás. Então eu preparei uma apresentação que eu, a exemplo dele, não vou fazer. Como meu colega aqui, Henrique, falou, eu passei mais de uma década no serviço público. E algumas das coisas que o Zé Vicente acabou de apresentar são uma realidade impressionante. Eu me lembro, por exemplo, o CAD foi, provavelmente, dos órgãos públicos, o que tinha maior transparência, sem sombra de dúvida, dos entes administrativos, né? Foi o primeiro órgão a ter as sessões pela internet, tudo sempre foi aberto, o processo de decisão era todo aberto, você tinha lá um julgamento, podia entrar qualquer pessoa. Eu me lembro, inclusive, quando eu fui relator de um caso bastante famoso, da fusão do Sadi e Perdigão, tinha tanta gente que criaram um cordão de isolamento para mim, conseguir sair, né, para eu conseguir sair e ir ao banheiro. E tinha um jornalista dentro do banheiro. Então, mas o Zé Vicente falou, mas num ambiente em que tudo é público, né, em que você vê até jornalistas dentro do banheiro, existia um espaço que de fato era privado? Existia. Existia. A gente chamava ele de plenarinho. Ele acontecia na semana anterior para que a gente pudesse discutir os casos sem estar num ambiente público. E esse plenarinho não é uma tradição, foi criada por mim, mas ela me precedia e ela sobreviveu. Eu saí do CAD tem quase 4 anos e, até onde eu sei, o plenarinho continua. É um espaço de discussão mais aberto, né, onde as pessoas têm maior liberdade para poder discutir os casos. Só que a reflexão, as várias reflexões que o professor Zé Vicente fez, elas me levaram a talvez um quinto bloco, que é o processo de geração de normas a partir da ineficiência das sanções. Né? Vou pegar um exemplo. Anatel. Se pegar a Anatel, eu não tenho os dados agora mais recentes, mas pelo menos durante o tempo que eu estudei o assunto, a Anatel ficou registrando uma falta de pagamento de multas recorrente, né? Um percentual muito baixo das multas que eram impostas eram efetivamente recolhidas, as pessoas efetivamente pagavam. E eu acho que isso é um problema que, em certa medida, está espalhado na administração pública como um todo, né? É muito difícil você recolher as multas por sanções. Isso levou a um segundo processo, acho que as pessoas todas aqui devem se lembrar, que eles mudaram um pouco o perfil da sanção, né? Pararam um pouco com a multa, não significa que tenham abandonado, e começaram a fazer um movimento de suspensão da venda dos planos. Isso durou um determinado momento, quando você tinha várias promoções de várias empresas de telefonia que não conseguiam gerar uma banda que tivesse um serviço de qualidade para vocês. Vocês lembram de determinadas promoções? Irrelevante a gente citar o nome das empresas. E isso foi um processo, porque se acreditava, e aí eu vou falar para vocês, teve um pequeno ciclo regulatório, onde as pessoas efetivamente acreditavam que, simplesmente criando regras para fomentar a concorrência, a qualidade do serviço ia melhorar. Então, você teve um ciclo específico, onde vocês vão lembrar, todo mundo, isso faz parte da vida de todo mundo, você criou as regras de portabilidade dos números, você criou as regras de portabilidade de crédito, você criou as regras de portabilidade de cadastro, né? Tudo isso para você poder migrar de um serviço para o outro, e com isso, em tese, você geraria um incentivo para as empresas prestarem um serviço positivo. Supostamente, esse movimento não deu certo, eu acho que ele deu, tá? Eu acho que era impossível ele ter gerado todo o resultado que era esperado, foi um problema de expectativa e não de resultado da norma. Você, de fato, tem mais competição, você, de fato, tem possibilidade de trocar de players, né, para você conseguir trazer isso, mas ele, de fato, não ia resolver todos os problemas que determinados serviços tinham. Então, a gente está falando aqui de telecomunicações, serviços bancários, plano de saúde, que são todos serviços bastante complexos. E aí, a evidência dessas normas começaram a surgir uma série de outros problemas,
tem um problema no consumidor com processo de cobrança, tem um problema no consumidor com processo de contratação, tem um problema no consumidor em entender o que ele estava comprando. E aí teve um segundo ciclo, que o primeiro ciclo que eu estava falando para vocês, era uma busca de qualidade via essas normas que fomentariam concorrência. Esse segundo ciclo ele é um pouco diferente. Ele é um pouco resultado da descrença do regulador, que resolveu fazer normas de comportamento. Então, veio, por exemplo, o RGC da Anatel. E a Anatel falava, olha, você não pode cobrar antecipadamente por serviços de telecomunicações. Você tem que cobrar a posteriori. E com base nisso, né, nesse segundo ciclo, você teve uma inflação legislativa. Você começou a ter bastante normas dentro das agências reguladoras. E aí fica para mim, mas será que isso resolveu o problema de pagamento? Você está aumentando o número de tipos, né, de infrações administrativas, mas será que a partir daí você consegue também resolver o problema da sanção? Eu acho que as coisas eram absolutamente paralelas. Né? Não estava aí exatamente o problema. O que você está buscando, no final das contas, uma adequação de comportamento. E essa adequação de comportamento ela é bem difícil de acontecer. E aí vem um terceiro ciclo. Um terceiro ciclo que, em certa medida, começou no CAD, que é o que a gente chama de regulação consensual, que é você trazer a ideia de uma possibilidade do sujeito que sofreu a sanção sentar para negociar com a administração pública. Esse terceiro ciclo, que ele está bastante forte agora, ele parte de uma premissa que eu acho que deve doer em todos nós aqui. Você precisa confiar mais no serviço público. Né? E nesse momento onde a gente escuta coisas horríveis sobre o serviço público, e coisas horríveis sobre agentes políticos, coisas horríveis sobre agentes burocratas, é muito difícil você acreditar nisso. Mas talvez ele seja, a contrário senso, e um pouco, relacionando um pouco com a apresentação do professor Zé Vicente, talvez seja uma forma, inclusive, de você reduzir problemas de corrupção. Você adequar a sanção a um procedimento que vai ter uma solução. E eu tive uma experiência no CAD, que eu queria partilhar com vocês, até por conta da mudança completa e restrita do que eu tinha preparado para hoje, para tentar ilustrar esse ponto. Lá para os idos de 2003, 2004, 2005, o CAD também impunha muitas multas, né, basicamente por comportamentos cartelizantes, né, que eram condenados, e também, a exemplo das outras agências, o grau de cobrança dessas multas era muito baixo. E tinha um embrião lá na própria norma, na Lei de Defesa da Concorrência, da possibilidade de acordo, que era chamado de termo de compromisso de cessação. Esse termo de compromisso de cessação, ele era uma possibilidade da parte chegar e negociar com o agente público, com o CAD, olha, eu quero pagar a multa, eu quero tocar minha vida para frente. Só que o aparato dessa cobrança, né, as regras de negociação eram absolutamente inexistentes. O sujeito tinha uma insegurança muito grande, né, a partir da tomada dessa decisão de efetivamente chegar no final do processo com o pagamento. O número de acordos, o número de termos de compromisso de cessação, era algo em torno de 5, 3 por ano, algo desse gênero. E aí as regras foram mudando. Paradoxalmente, o órgão começou a acreditar numa solução negociada. E lá para os idos de 2008, 2009, criou-se uma comissão de negociação dentro do CAD. Pessoas que receberam treinamentos em faculdades internacionais sobre processos de negociação, começaram a fomentar a ideia de negociação como pagamento, e um resultado aí de 2004, 2005, que deve ter sido uma coleta de multas, algo em torno de R$100 mil, foi para 2016, eu não tenho os números de 2017, de quase R$1 bi. Então, aumentou exponencialmente o número de pessoas pagando. E aí, vamos pensar 2 passos para trás. Né? Será que as pessoas não pagavam essa multa porque elas não queriam pagar? Ou elas não pagavam essa multa porque ela estava simplesmente alta demais, dentro de um cenário em que eu tinha pouco incentivo para poder resolver aquela circunstância? Então a gente tem que dar 2 passos aí também mais para trás para ver como é que funciona o empresário, né? Que tipo de pergunta ele está fazendo. Que basicamente o que ele vê é, a gente tem condição de simplesmente jogar isso para o judiciário e passar alguns anos simplesmente colocando isso no meu relatório de auditoria, provisionando esse determinado pagamento? Tem. Tem milhares de possibilidades que você pode fazer para tentar evitar isso. Você pode aumentar o depósito que ele precisa fazer para recorrer, você pode aumentar a caução, tem várias posições. Mas uma delas é uma possibilidade dele fazer o acordo. E o CAD foi atrás disso. Esse primeiro movimento foi super exitoso. Né? O número de acordos, por exemplo, em 2016, passou de 60 por ano. Né? E esse número só aumenta, e o número e o valor que é recolhido hoje em dia para a Fazenda
está quase em R$1 bilhão. O que deu certo aí? Né? O que funcionou? Bom, começou-se a ter um mecanismo de incentivo. As pessoas que queriam efetivamente pagar a multa tinham descontos para isso. E descontos relevantes. Um dos descontos do CAD, por exemplo, se você fosse o primeiro a apresentar, óbvio que existiam contrapartidas, né? Não era só resolver pagar, tinha mais do que isso. E eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Mas o sujeito conseguia ter um desconto de 50% da multa. Isso trouxe um afluxo de gente querendo fazer acordo como se nunca viu na vida. E você vai pensar, mas você está abrindo mão de 50%, isso está aí reduzindo o enforcement? A experiência foi contrária, não foi essa. Você viu gente efetivamente pagando, ao invés de jogar isso para o judiciário e trabalhar com tempo. Né? Você tinha oportunidades dentro do acordo também de começar a trabalhar outras obrigações, como os tais programas de compliance, né, que eram muito mais fictícios antigamente e hoje, de fato, estão começando a criar uma realidade dentro das empresas brasileiras. Isso tudo é um processo. Né? Nesse primeiro movimento, esse desconto foi importante. A partir desse desconto, criaram-se guias, né, para você conseguir imaginar como funciona o processo, que informações eu preciso dar, quem precisa aprovar para que eu possa ter acesso a esse desconto, quais são as minhas obrigações. Né? Foi criado um guia específico de acordos dentro do CAD, né? Que elementos podem ser considerados para você fixar o que seria a multa base, né? Para não ser uma coisa absoluta e completamente discricionária por parte do servidor. Então, esse processo, inclusive, grande parte dessas negociações é confidencial, mas ele está lastreado em critérios que são públicos. Seria absoluto e completamente impossível fazer toda essa negociação a público. Né? É muito difícil fazer isso, até porque parte da contrapartida são provas que as pessoas precisam dar para poder fazer com que o órgão dê em contrapartida os descontos. Isso só fez o órgão acreditar mais nisso. À época, quando a gente começou a fazer esse processo, só existia uma outra experiência, pelo menos no nosso conhecimento, que era a própria CVM, em termos de acordos administrativos. E aí, o que eu fiz? Saí do governo. Uma das primeiras pesquisas que eu fiz foi junto com o IPEA, deve ter um ano e pouco, e eu resolvi investigar as agências com relação às propostas de acordo. E eu vi grande heterogeneidade, né? Grande heterogeneidade, cada uma com a sua regra específica, com resultados totalmente desiguais em termos de utilização desse instrumento. E eu acho que tem um espaço muito grande para se trabalhar nos próximos anos, a gente vê a ideia de arbitragem com a administração pública também surgindo forte, de uma ideia de consensualidade. Porque ela vai justamente ao encontro dessa dinâmica onde você precisa, ou pelo menos se optou por isso, né, regular cada vez mais comportamentos, tornar a regulação algo mais complexo. Quando você vai trabalhar com comando e controle versus uma ideia de incentivo, você precisa abrir um canal para que as pessoas possam trabalhar a partir disso. E aí surgem uma série de questões. Né, como é que você... E se você vai ou não uniformizar esse procedimento entre as agências reguladoras, se você vai, a partir disso, existir algum escopo nesse procedimento entre as agências reguladoras, se você ganha em escala fazendo isso, tendo um procedimento só, se vale a pena, por exemplo, você ter duas instâncias ou uma instância só dentro da própria agência, como é que funciona o controle disso, né? Como é que o TCU vai poder controlar essa possibilidade desses acordos, se só no procedimento ou cada acordo em si, no juízo de discricionariedade, que o agente regulador vai fazer. Você tem uma série de possibilidades a partir da consensualidade, que foi algo que eu, na minha experiência e na experiência que se seguiu a minha saída dentro do CAD, se mostrou muito benéfica. E não era algo que as pessoas acreditavam nesse primeiro momento. Eu lembro até do acordo de leniência, hoje chega a ser engraçado, porque até seriado na Netflix existe falando sobre acordos de delação premiada. Mas em 2000 e 2001, as pessoas acreditavam que o Brasil jamais teria essa ideia de acordo. Isso surgiu efetivamente no CAD. A primeira negociação de leniência, eu não era o responsável, mas eu trabalhava na Secretaria de Acompanhamento Econômico, foi a descrença de todos. E foi adiante, o negócio foi surgindo e essa relação de colaboração ela foi aumentando. Eu acho que existe uma janela de oportunidade bem interessante para que as pessoas comecem a pensar sobre consensualidade. E ela é como se fosse esse terceiro ciclo que eu estava chamando a atenção no início da minha apresentação. Ser um primeiro movimento, né, vou acreditar... Na verdade, o primeiro movimento foi deixa eu trabalhar a institucionalização de órgãos administrativos para poder atrair investimento. Por isso que se discutia muito de autonomia de agências reguladoras, independência. Né? Esse foi o primeiro ciclo. A gente está falando de uma discussão que
por incrível que pareça ou não, ela ainda é presente no Brasil, mas ela é de 1995, 1996. Né? Aí depois você teve um segundo ciclo, que foi esse que eu falei para vocês, das normas para trazer maior concorrência. A gente está falando de 2003, 2004, 2005, um ciclo de maior proteção ao consumidor como forma de garantir qualidade, já para 2008, 2009, 2010, né, com a constituição da Senacom, com a ideia dos departamentos de proteção ao consumidor dentro das agências reguladoras, com a criação de uma infraestrutura para poder atender esse tipo de demanda, e com também os processos de regulamentação. Para mim, o RGC talvez seja o maior dos exemplos, mas existem vários outros que a gente poderia comentar. E aí teve esse ciclo, que eu acho que ele começa na defesa da concorrência e ele ainda está desarticulado nas agências, que é esse ciclo da consensualidade. Eu acho que existe um espaço muito grande, porque eu realmente não acredito em multas desproporcionais, e isso vai incentivar as pessoas a ir para o judiciário, e essa relação toda fica ineficiente. Você não vai conseguir fazer uma lógica de conformação, você não vai conseguir adequar a norma, você não vai conseguir julgar os efeitos dessa norma. Tem uma discussão muito grande regulatória, e para quem acompanha, ela surge nos Estados Unidos, mas ela já está tomando o mundo inteiro, que é uma ideia de o que você faz com o seu estoque regulatório. Né? Uma ideia de como é que você substitui as suas normas a partir de novas normas, mas retirando as antigas para poder ter uma regulação mais eficiente. Você saber se aquele determinado comportamento ele foi o resultado de uma estrutura de sanção é muito importante. Se a sanção não funciona, se a sanção não é cobrada, se a sanção não adequa ao comportamento do setor privado, você não consegue fazer esse processo de reavaliação regulatória. E isso é muito complicado, porque você não consegue sair disso, você fica num spinning que você não sai mais. E hoje, o principal ciclo, né, eu falei um pouco de consensualidade, mas o que mais se discute hoje em dia no Brasil, todo ano minto, a cada 5 ou 6 anos sai um relatório do IPEA que eu estava falando com vocês. Esse último foi chamado de Desafios da Nação. E a ideia é como é que eu gero maior atratividade para investimento estrangeiro. Parece que a gente está voltando à década de 90, discutindo as mesmas coisas. Mas, no limite, é você saber o que é a norma que você está cumprindo ou descumprindo, saber qual é a consequência dessa norma, saber qual é o caminho que você vai ter para poder, eventualmente, pagar uma multa. É simples assim, mas parece que, na prática, ainda é muito complexo. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês, talvez seja um ponto adicional que o professor Zé Vicente tenha trazido, e eu estou mais do que aberto para poder discutir os outros, até porque eu fui membro de tribunal, e eu sei exatamente como é que é essa dinâmica de tribunal, e esses efeitos, a partir da ideia de ter um tribunal público, um tribunal que seja... o nosso não era televisionado, mas pelo menos tinha acesso bastante transparente via internet. E eu queria trazer essa discussão para vocês, né, esse novo fenômeno da consensualidade. E eu queria estimular esse caminho, que as pessoas escrevessem sobre isso, refletissem sobre isso, e vissem como se fosse uma forma de você não só acreditar mais no serviço público, mas exigir dele performance, que esse sim é o último ciclo. Né? Quando você discute sobre seleção de dirigentes, o professor Zé Vicente estava falando, né, a ideia lá do projeto das agências praticamente exclui a possibilidade de você trazer pessoas do setor privado. E aí você tem, na verdade, uma discussão mundial sobre isso, meu tempo de servidor público. Eu fui gestor do Ministério do Planejamento durante bastante tempo, eu exonerei há 4 anos, mas tem uma discussão muito grande sobre capacidade regulatória. Né? Qual o modelo de agente público que você quer, sobretudo para a função de dirigente? Você quer o sujeito de carreira, raça pura, digamos assim, ou você quer algum grau de oxigenação? Em que maneira? Ou você quer uma mistura desses dois, se é que isso é possível? Isso é uma discussão muito mais ampla do que só uma agência reguladora. Isso é uma discussão do modelo de concurso público que você vai fazer, de estruturação das carreiras que você vai fazer. Isso é bem mais amplo do que isso. E esse é o ciclo que a gente está entrando. O ciclo agora que a gente está entrando é um ciclo de performance regulatória, de desempenho regulatório, onde você vai escolher dirigentes que consigam entregar aquilo que a gente precisa, onde você vai ter uma estrutura regulatória que permita que o setor privado entenda quais são as suas obrigações e, ao inadimplir essas obrigações ou descumprir essas obrigações, tenha um caminho de saída. Ninguém quer ver as empresas quebrando, ninguém quer ver desemprego, né? E onde você vai ter, a partir disso, uma lógica de transparência que seja, e aí complementando o professor Zé Vicente, funcional. Né? Transparência também não é, algo que seja absoluta e completamente absoluta. Ela não é. Ela precisa ser funcional a esse objetivo. E qual é esse objetivo? Eficiência, produtividade. É isso. Obrigado. Eu agradeço a apresentação do professor Carlos Ragazzo, apresentação
brilhante, como sempre. Né? E passo a palavra, então, ao professor André Cirino, que promoverá o debate. O professor André Cirino é professor adjunto de Direito Administrativo da UERJ, doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, LLM pela Yale Law School, nos Estados Unidos, e querido colega e amigo procurador, brilhante procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então, professor André Cirino, por favor. Muito obrigado, agradeço ao convite da Alice, que saiu, mas ela estava sentada ali. Então, agradeço a Procuradoria-Geral do Estado, é sempre uma honra estar aqui nesse auditório, é uma honra estar ao lado dos meus amigos, José Vicente, meu amigo e tricolega, bicolega, não é isso? E colega de quem dá aula sexta-noite na UERJ, e ao lado do Henrique, quem eu tanto admiro, e o professor Carlos Ragazzo, de quem sou fã há muito tempo, desde que fomos colegas na pós-graduação da UERJ, em que ele escrevia a tese mais brilhante que eu vi até aquele momento, dos melhores trabalhos de regulação que já tinham sido escritos no Brasil, sem dúvida, e ainda é um dos melhores trabalhos, e eu sei que vai sair uma atualização que vai passar a ser o melhor de novo. Né? Mas é uma honra para mim estar aqui hoje, nesse dia de celebração, né, do direito administrativo, tanta gente bacana que já passou por aqui, e me sinto até constrangido de poder de me colocar nessa posição de debatedor num evento dessa envergadura e com pessoas, com colegas nessa envergadura. Eu achei as duas apresentações, eu aprendi bastante com elas, não sei, anotei um monte de coisa, assim como vocês, né, a ideia do professor José Vicente, né, que sempre com excelente humor e insights brilhantes consegue construir um raciocínio claríssimo, né, sobre ideias de direito administrativo e propôs que no momento do desenho institucional, no momento de você pensar no desenho da sanção e das instituições, você tem que considerar esses 4 elementos básicos, né, que de certa forma foram avançados pelo professor Carlos Ragazzo, né, de timing, da sanção, né, de quanto tempo esperar a sanção. E aqui eu faço até uma primeira observação, né, que eu acho que um procedimento longo demais, eu acho que ele cria tantos custos de convivência. Assim, imagina um servidor público que demora demais para punir, você fica naquele negócio, muito sofrimento, né? E eu fiquei pensando nesse desenho institucional, assim, talvez um caminho intermediário. Eu gosto muito da ideia de barganha, de negociação, do sujeito faz um plea guilty da vida lá, o sujeito não assume a responsabilidade, tem que oferecer algo em troca, né? A ideia de densidade normativa da sanção, também interessantíssima, né? E a ideia de estrutura da deliberação, né? Que é a publicidade ou não, né? Eu achei interessantíssimo o que você falou do efeito TV, do que tem se escrito, né? E comparar as sandálias havaianas com Marbury versus Madison também é um exemplo muito interessante, né? E no próprio Supremo, né, teve aquele caso do chat, né, em que acho que era quem que estava conversando com o ministro Eros Grau e ele foi chamado de querubim, não foi isso? Que alguém tirou foto. Pois é. Outro dia eu estava no plenário do Supremo, eu peguei meu celular e levantei um pouco, na mesma hora veio um segurança e segurou meu braço. Falou, não é permitido tirar foto aqui, doutor. Como se ele achou que eu estava tirando foto do monitor do ministro. Então, os ministros têm medo disso, né? Porque, no fundo, eles estão deliberando ali, né? Pelo chatzinho dos ministros, e eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Será que a gente ganha tanto assim, sabendo que, no final das contas, a deliberação que há é uma deliberação às escondidas, né? Que se formam pequenos grupos e tal. Eu cada vez sou mais cético com relação à TV Justiça, no ponto de vista do Supremo, que talvez é o maior exemplo, né? Não falando de direito administrativo, mas assim, o grande exemplo de publicidade deliberativa é o Supremo, hoje, no Brasil. E eu tenho muitas dúvidas hoje se a gente ganha mais do que perde, né? O ministro Barroso, ele costuma falar que
no Brasil a gente tem uma cultura tão longa de fazer tudo às escuras, né, que a gente ganha mais do que se perde, mas eu tenho dúvidas hoje, cada vez mais, se essa deliberação não tenha que haver um momento de deliberação fechada, né, momento em que eles fecham as portas e vamos deliberar, né, ao ponto de, recentemente, uma decisão importantíssima para o direito administrativo, né, a DIN, que estava apreciando um dos aspectos da extensão do poder normativo da Anvisa, e o Supremo ficou 5-5. O ministro Barroso estava impedido, porque havia dado parecer nesse caso, e o Supremo ficou 5-5, porque era impossível naquele ambiente que, no momento em que se verificasse, olha, a gente vai chegar no empate, a gente precisa criar um consenso. Porque o nosso papel aqui é pacificar entendimentos. Se nós não somos capazes de pacificar entendimentos, para que a gente existe? Um julgamento que ficou 5-5, que demonstra como efeito, que eu acho que tem um aspecto do efeito TV, sabe? No momento em que a presidente deveria ter a capacidade de falar, peraí, fecha a porta, sai todo mundo que a gente vai conversar, né? Porque é preciso chegar ao consenso, né? A insegurança jurídica que isso causa é tremenda. Eu gostei muito do que o professor Ragazzo trouxe, né, a explicação super didática, como ele sempre é, dos ciclos regulatórios pelos quais passamos, né? Na verdade, esses ciclos se misturam e se retroalimentam, né? Então, quando você diz assim, parece que a gente está falando a mesma coisa da década de 90, não, na verdade é porque os ciclos eles são, né, não são geracionais, né? Eles são repensados e são, enfim, se sobrepõem. Em algum momento você lembra de algum aspecto de um deles, você precisa puxar, e eu acredito demais nesse potencial da consensualidade, mas me parece que a gente tem um longo caminho, né, para a gente traçar, né? Porque o direito penal hoje passa por uma revolução, né, indiscutível, né? Indiscutível a revolução pela qual o direito penal passa, né? Inclusive do ponto de vista mercadológico, né? A advocacia criminal mudou. O advogado criminal que não está disposto a negociar, ele está fora do mercado, né? Então, isso aconteceu. Os grandes advogados criminalistas do Brasil, que eram contra a delação premiada, simplesmente estão fora desses casos. Não estão participando, porque eles têm condições financeiras para não querer participar, e não participam. A advocacia criminal mudou. E a consensualidade no âmbito penal talvez tenha iniciado, com alguns problemas, é claro, com vários problemas, é claro, mas talvez tenha iniciado o maior ciclo de combate à impunidade da nossa história, né? De gente do andar de cima está sendo presa, o que, para mim, é uma grande coisa, né? E a gente precisa pensar assim, como que esse exemplo, né, pode ter alguma repercussão, né, para a gente no direito administrativo, nesse exemplo do direito penal. Embora o livro da Alice tenha essa virtude de diferentemente das obras do primeiro ciclo do direito administrativo sancionador, foi um ciclo de importação, né, o jardim de infância, como disse o Zé, a importação do direito penal acriticamente, né, e a Alice, ela oferece um novo ciclo de tentar diferenciar e mostrar aspectos, como muito bem ressaltados mais cedo pelo professor Fernando Menezes, de como essas realidades são diferentes. Mas o que eu queria dizer, voltando à consensualidade, né, de como que isso é sistemático, como ressaltado pelo professor Ragazzo, né, tanto no âmbito penal como no âmbito administrativo, né, talvez mais no âmbito administrativo, né. O fato de haver consensualidade no âmbito penal é simplesmente desconsiderado no âmbito administrativo, né. O sujeito faz uma delação premiada, negocia com o Ministério Público, e depois a CGU quer refazer, o Tribunal de Contas fala, não, vamos repensar isso aqui, quero fazer de novo. Como é necessário que haja algum tipo de coordenação, né, para que essas coisas sejam vistas de forma sistemática, né, e racionais. Antes, assim, eu gostei demais, eu não tenho muito a acrescentar. Eu queria, além de fazer a provocação ao Zé Vicente da questão do tempo, que eu acho que o tempo longo tem esse problema dos custos, né, de convivência, né, um custo de transação muito alto, fora o risco de prescrição, né, eu queria que, se você rapidamente, eu fiquei muito curioso, nos trouxesse essas 3 vicissitudes, né, provocando o que você não quis falar. Eu acho que talvez
Rapidamente, quais são essas 3 vicissitudes? E depois, para o Ragazzo, eu queria provocá-lo. Ele falou um pouco disso, mas desses acordos que foram feitos, assim, quando o CAD se colocou uma postura consensual, trouxe muita gente que estava disposta, que começou, na verdade, criou incentivos para que pessoas que eram dispostas, né, bons pagadores, né, porque tem essa distinção básica, né, tem gente que não gosta de ficar com o nome sujo, tem gente que não se importa. Quanto com relação a esse cara que não se importa, não tem muito o que fazer. Mas se a gente imagina que boa parte das pessoas é de boa fé e se importa, se você cria um pouco de incentivo para que ela venha, ela vem. A minha pergunta para você, eu queria que você detalhasse um pouco mais, trouxesse um pouco mais de concretude, mais de especificidade, sobre o que vocês pedem em troca, o que vocês pediam em troca, o que o CAD deve pedir em troca nessa barganha dos 50% de desconto da multa. Né? E em que nível isso, o que se deve se exigir para fins de segurança jurídica ou própria moralidade administrativa, de que isso não deva estar previsto em alguma norma, né, algum regulamento, ou mesmo em lei. Mas parabéns às disposições, assim, é uma honra para mim estar aqui, ouvi-los, aprendi pra caramba, e eram essas minhas provocações. Fica à vontade. Vamos iniciar aqui com o professor Carlos Ragazzo, né? Vai iniciar aqui a sua resposta à provocação do debatedor. Bom, vamos lá. Na verdade, tem as especificidades do processo do CAD, né? Então, basicamente, você está investigando um cartel. Para essa pessoa ter acesso a esse desconto, e esse desconto, se for o primeiro a chegar, né, você tem a leniência, onde o sujeito recebe imunidade, e o primeiro sujeito que chega depois desse leniente, ele pode ter até 50% de desconto numa eventual multa. O que ele entrega para a administração pública para receber esse desconto? Primeiro, ele tem que confessar a culpa, o que gerou uma reclamação enorme dos advogados com relação a isso, que disseram que, muito provavelmente, os acordos não iriam fluir, justamente por conta dessa questão da confissão. Isso não foi o que a gente viu na prática, pelo contrário, as pessoas confessaram culpa. Hoje, talvez o cenário seja um pouco diverso, porque o número de ações de indenização civil começa a surgir no Brasil. E a confissão de culpa, em tese, coloca o sujeito numa situação pouco agradável. Mas o fato é, muita gente confessou culpa. Muita gente confessou culpa. E ele também é obrigado a colaborar. Então, basicamente, o que ele tem que fazer? Ele tem que apresentar evidências de autoria e de materialidade com relação a terceiros, já que ele está entregando em relação a ele, né, quando ele confessa, ele precisa fazer essa materialidade e autoria com relação a terceiros. Na prática, isso é mais focado naqueles em que o CAD tem menos evidências, né, porque o grau de conteúdo probatório acaba sendo diverso, né, numa determinada investigação, numa busca e apreensão que você faz, ou mesmo num documento que você recebe via leniência. E o que o guia faz é explicar que tipo de informação que você precisa apresentar, o que serve como prova, né, e que tipo de circunstância vai gerar tanto um atenuante como um agravante para a tua situação. E nos casos de cartel, você teria, no cartel clássico, né, que é institucionalizado, é o hardcore, que a gente chama, você tem uma multa básica bem grande. Então, a partir disso é que se daria o desconto. Basicamente isso. O ajustamento da conduta, ele definitivamente tem que assumir obrigações de não mais praticar, até porque ficaria um negócio completamente incompatível. E né? aí tem que criar um programa de compliance que vai ser acompanhado pelo CAD. Isso é caso a caso, mas eu tenho visto em alguns TCCs ter a obrigação deles, porque grande parte dessas empresas já tinham um programa de compliance, né? Não funcionava. Que não funcionava. Na prática, hoje em dia, você tem algumas recomendações, até em resolução da antiga CGU, hoje, transparência, de que elementos você precisa ter no programa de compliance. Mas onde isso fica complexo? Que é você saber qual é a disposição desses recursos dentro de uma determinada empresa. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que ter um canal de denúncias, eu sei que eu tenho que ter um comitê para poder avaliar o resultado de algumas investigações internas. Quantas pessoas eu tenho que colocar? Quantos investigadores eu tenho que colocar dentro da empresa? O que eu posso colocar externo, o que eu tenho que colocar interno? Então,
Então, a gente evoluiu muito em questões de governança e em elementos de compliance. Mas para você ter um programa de compliance que seja considerado efetivo, a gente ainda está atrás. Mas isso aí não é só Brasil, não. Isso é uma discussão mundial. Porque isso envolve recursos humanos, recursos financeiros, que são difíceis de você estimar, porque eles vão depender do risco e do tamanho da empresa que você vai estar alocado. E fora a capacidade de fiscalização, né? Também. Também. Um acompanhamento efetivo pressupõe que você bata na porta do sujeito, espera aí que eu vou entrar aqui que eu vou olhar. O interno, ele já parte desse pressuposto que você poderia fazer. Mas o externo, estou falando do... você tem obrigações até do CAD de poder entrar a qualquer momento, já chegou a ter esse tipo de disposição, né, para poder abrir a possibilidade para terceiros entrarem e fiscalizarem. Mas não tem recurso para isso, e não faz muito sentido, porque não é essa a função. Né? Então, e as pessoas vão achar, se elas quiserem fazer algum tipo de mal feito, um caminho alternativo que não fique lá na empresa onde você vai ser fiscalizado. Então, não é muito por aí. Mas o que você pode gastar em termos de compliance hoje em dia não tem limite. Você pode criar algoritmos para poder verificar se a performance, desempenho de determinados empregados está dentro do normal. Se não tiver, ele já é classificado como um red flag e a partir daí você começa a fazer uma investigação em cima daquele determinado funcionário. O céu é definitivamente o limite para esse caminho. Então é difícil, até mesmo quando você está montando uma regra de acordo, saber até onde você vai exigir uma contrapartida. Também você precisa ter um equilíbrio nisso. Senão você volta a ter o problema da sanção. Você gera desincentivo para que a pessoa efetivamente adira a termos específicos de um acordo. O compliance fica tão complexo que o sujeito... Isso. Bom, podemos passar a palavra então ao professor José Vicente. Para as três... São as três vicissitudes. Bom, então vamos começar pelas três vicissitudes. Também confesso que eu cortei porque eu não estava conseguindo encaixar direito aqui na minha apresentação. Mas tudo bem, eu vou falar. Então, eu vou... Assim, tem um extra aqui que encaixa mais ou menos, enfim. Eu estava tentando encontrar a narrativa que encaixasse com o debate sobre desenho institucional. Mas, digamos que eu tenha encontrado uma narrativa que encaixe. Então, vou falar de outra coisa que é as vicissitudes do processo administrativo sancionador. A rigor, um problema mais do processo administrativo do que do sancionador, mas é claro que isso se mostra especialmente destacado quando se trata de uma sanção. Primeiro, uma discussão, e acho que isso aqui nem é muito simpático de falar na PGE, embora eu acho que a PGE não seja a maior culpada disso, mas pareceres administrativos que surgem nos processos sancionadores em que o agente público em tese opina, mas que são pareceres que são verdadeiras contestações. E, na prática, o particular ele não tem a chance de um contraditório em relação a esse criptoparecer. Acho que isso é usual, na parte em que você alça o processo administrativo sancionador a uma autoridade administrativa, técnica, enfim, que daria um parecer jurídico, ou administrativo, ou econômico, e, em verdade, a defesa posicional de um lado. Isso gera um problema de violação contraditória. Eu acho que isso é bem usual no processo administrativo brasileiro. Eu acho que um contraditório efetivo tem que repensar isso. O que é a manifestação de uma opinião em busca de uma verdade técnica e o que é defesa posicional sobre a capa de um parecer. Acho que isso é um ponto bem comum e que as pessoas não se percebem porque não é do interesse delas, enfim, ou simplesmente o particular não tem como se opor a esse tipo de prática. Esse é um primeiro ponto. Isso viola a ideia de contraditório efetivo. Segundo ponto, isso começa a aparecer discussões no STJ, eu vejo alguns ministros fazendo isso, e acho que no processo administrativo, como é um processo, um procedimento que voa um pouco abaixo do radar, isso não é tão percebido, mas acho que é uma boa prática que as pessoas tomem consciência de que isso é algo equivocado, também sob a ótica da violação contraditória, que é o problema de você oferecer memoriais à autoridade decisória, e isso não ser encartado nos autos, e os memoriais não serem expostos ao contraditório. Acho que isso é um problema muito sério. Eu já vi o ministro do STJ, enfim, falando de processo judicial, mas uma das partes oferece um memorial em mãos do ministro. Esse memorial não é juntado aos autos, a outra parte sequer sabe que existe aquele documento oferecendo razões, por vezes razões que são externas às que estão sendo discutidas no processo administrativo ou judicial.
E isso é um ponto importante a ser discutido, e isso é uma coisa que, eventualmente, dada a complexidade ou dada a relevância do processo administrativo, isso pode ocorrer. Uma das partes produz razões externas ao processo e que nunca são sabidas pela outra parte. Isso é um problema sério que pode ocorrer, dada a importância do processo sancionador. A gente tem que repensar esse tipo de coisa. Terceiro problema do processo administrativo sancionador e da aplicação de sanções é um problema bastante prosaico, mas quem quer que advogue com direito administrativo, com direito... Não precisa ser o direito administrativo regulatório, altas discussões, mas mesmo o direito administrativo disciplinar de servidor público sofre um pouco disso, que é o acesso aos autos do processo administrativo. Ele é muito limitado, é difícil. São apostas uma série de exigências, pagar a guia de recolhimento para tirar cópia, a autoridade não está, enfim, não há uma cultura de acesso aos autos do processo administrativo como há em relação ao processo judicial. E, eventualmente, pode estar discutindo sanções importantes, a perda de um cargo, uma multa, a cassação de uma licença. Então, isso é uma vicissitude que voa absolutamente abaixo do radar dos debates sobre direito sancionador ou direito público em geral, e é uma coisa que afeta cotidianamente a lide, o advogado de direito público. Ele não tem acesso ao processo administrativo da forma como ele tem acesso ao processo judicial. Às vezes, isso pode ser uma deliberação estratégica, até da parte, ela judicializa para saber o que está acontecendo. Simplesmente porque então você vai ter um juiz que vai ser um garante do procedimento e vai exigir que a administração forneça as razões. Enfim, existe digamos assim, um nível de institucionalidade do processo administrativo que é subótimo em relação ao processo judicial. Isso pode ser incentivo à judicialização, uma judicialização de acesso às razões, ou de acesso às razões do processo administrativo. Isso é uma coisa que é uma vicissitude do nosso processo. As pessoas não conseguem ter acesso pleno, franco, direto ao processo administrativo. Talvez porque a administração não deixa de ser parte, talvez porque a gente não tem uma cultura burocrática, uma cultura autoritária, professor Gustavo, em relação ao processo, ao direito administrativo, que se reflete no processo do direito público em geral, do direito administrativo em especial, que se reflete no direito administrativo, mas não existe uma cultura de acesso aos autos do processo administrativo. Isso é uma vicissitude, isso impacta diretamente direito administrativo sancionador. Se a gente está discutindo aqui nessa tarde direito administrativo sancionador, como desenhar instituições que punem, qual é o conteúdo das sanções, como estabelecer um sistema de consensualidade num terceiro ciclo da regulação, a gente pode discutir isso e deve discutir isso e avançar nesses debates. Mas a gente tem que ter em mente que muitas vezes o administrado não tem sequer acesso ao processo administrativo que trata da vida dele, da vida funcional do servidor, por exemplo. Então essa é uma vicissitude trivial, mas nem por isso menos grave. Essas são as três vicissitudes do processo. Eu acho que isso não se encaixa direito com a primeira parte da minha apresentação, mas enfim, acho que são importantes, independentemente disso. Essa é a primeira observação. Segunda observação, professor André, sobre o tempo, o timing do processo, eu acho que a gente toma algumas decisões que negociam com a ideia de um processo administrativo sancionador mais longo, quando a gente opta por várias instâncias revisoras ou decisões colegiadas e abrem a possibilidade de pedidos de vista. Isso é você aceitar um processo mais longo e um tempo que é um tempo garante da qualidade do resultado. Então, por vezes, quando você desenha instituições, você opta pelo tempo, não pelo tempo em si, mas pelo tempo como garante da qualidade da decisão. Me lembro de alguns textos americanos que falam, por exemplo, do processo legislativo, em que você tem passar por comissões temáticas, em certas espécies legislativas como emenda, você vai e volta em duas casas. Isso, a pressuposição é de que o tempo seja um garante da deliberação e mais deliberação, então, uma qualidade melhor do que se decide. Então, isso é uma coisa a se cogitar. Então, o tempo em si pode ser bom, o tempo em si não é bom, mas o tempo como garante da qualidade pode ser um caminho a se optar, assim, algum grau de tolerância a uma demora no processo como garante de qualidade. Então, esse é um ponto.
Agora, por exemplo, quando a gente fala de qualidade do processo deliberativo de agências, vamos falar de regulação, a gente fala de análise de impacto regulatório, a gente fala do projeto de lei das agências, a gente está falando de decisões regulatórias provavelmente vão demorar mais. Se você tiver uma cultura, não é que isso seja ideal, mas é muito provável que, com uma cultura de análise de impacto, essas decisões que vão demorar mais, são decisões que devem demorar mais, porque isso é melhor para todos, mas vão demorar mais. Então, assim, a gente está discutindo também tempo de deliberação. Enfim, então, agradeço aí pelas perguntas.